ouvintes da Rádio Teia. Agora são exatamente 8 horas e 32 minutos. Eu sou a Carolina Farage, que vai estar te acompanhando durante essa manhã. Agora, a gente já vem com um tema bem interessante, que é sobre a privatização da vacina. E a gente vai ter um leve debate sobre isso, com a Janaína Dronjek, Maria Cacilhas, Maria Eugênia, Victoria e Yasmin Luz. Yasmin, gostaria de começar? Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvinte. Gostaria sim. Então, sobre essa questão da privatização da vacina, ela é bastante complicada, bastante controversa, mas a gente pode ressaltar que a vacina, ela tem tido uma alta procura e pouca demanda. Entretanto, as empresas não têm a garantia que consigam receber as doses de forma imediata, porque as prioridades dos laboratórios é a venda para os governos. Então, quando isso acontecer, a mesma quantidade de doses que as empresas ficarão também deverão ser repassadas esse mesmo número de vacinas para o SUS. Então, assim, não acho que seria algo de todo ruim, sabe? É muito bom ouvir a tua opinião, Yasmin. E eu tinha comentado um pouquinho antes com a Maria Cacilhas e eu acho que ela tem uma opinião bem interessante agora para compartilhar com a gente. Maria Cacilhas. Bom dia. Eu já sou contra a privatização da vacina, não acho que seja viável, onde uma empresa vai, sei lá, encomendar 100 doses de vacina, quando tem países que encomendam milhares. Não acho que exista logística para isso, num país onde o número de desempregos é muito alto e de trabalhadores que não trabalham, de pessoas que não trabalham em empresas, é muito mais alto do que empresários. Então não acho que seja viável a privatização da vacina. Fora a falta, né? A gente já tem a falta dela no SUS. Imagine para pessoas que querem comprar a vacina. Sim, realmente, existe já uma competição com o SUS, né, que a gente já viu diversas matérias em diversos veículos de comunicação falando sobre a falta das vacinas e também de um mercado clandestino das vacinas no Brasil e no mundo. E aí a Janaína, ela comenta realmente sobre isso, né, como eu falei com ela antes. Janaína, fala um pouquinho da tua opinião. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Então, no meu ponto de vista, a privatização da vacina abre uma grande porta para golpes e desvios, certo? Para exemplificar isso, eu posso falar que semana passada a Embaixada da China enviou um alerta para o governo de Goiás sobre falsos representantes de indústrias farmacêuticas chinesas que estavam procurando a prefeitura e até mesmo a Secretaria Estadual de Saúde para ofertar contratos, que obviamente são falsos, de venda de vacina. E também em Belo Horizonte aconteceu aquele caso de uma moça que se passou por enfermeira e que estava vendendo falsos imunizantes a empresários da cidade a R$600. Claro, deu errado, mas mostrou o que pode ocorrer quando não se há o mínimo de controle com a distribuição de uma coisa que, está sendo tão necessitada e tem uma quantidade muito pequena, né? Isso mesmo, exatamente. Mas aí nós também temos a questão de desigualdade, né? Que daí talvez uma empresa possa comprar mais, que daí acabe distribuindo menos, e é toda uma questão de procura e demanda, né? Que é justamente o que vocês tinham comentado antes e o que a Maria Eugênia comentou também. Maria, quer comentar um pouquinho mais? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Então, para começar, na minha opinião, eu acho que o Brasil não é capaz de fazer isso de uma maneira justa para todos. E eu acho que privatizando a vacina do corona em um momento de escassez que a gente está vivendo agora, vai ser mais uma vez
uma maneira da elite e dos poderosos passarem na frente da população mais pobre e menos favorecida. Além de que existe, como eu falei, uma escassez drástica na produção de vacina, tanto de insumos quanto o produto final. E eu acredito muito que a entrada desses grupos privados indica que não traria mais vacina, e sim que as empresas privadas seriam um concorrente ao Estado brasileiro, porque o efeito disso seria aumentar o preço da vacina. Então, eu acho que os estados têm melhores condições de conseguirem essas vacinas, compram em grande escala, e que se as empresas entrassem nesse momento, o estado iria se prejudicar muito, porque o efeito seria aumentar o preço. E as pessoas vacinadas pela iniciativa privada significariam menos pessoas vacinadas pelo poder público. Então, não seria uma soma, seria uma concorrência em prejuízo do sistema público. Exatamente. E o sistema público de saúde, hoje, o SUS, ele já tem se sobrecarregado com muito trabalho de médicos, enfermeiras e pessoas que trabalham na área da saúde para tentar combater o coronavírus e também vacinar as pessoas, né? E aí a procura e a demanda pode realmente aumentar e diminuir, e inclusive aumentar o preço também, dependendo de como, né, vai fluir a procura e a demanda. E isso, a Yasmin já tinha comentado também, que não vai acontecer que irá acontecer só nas empresas que tiverem disponível o dinheiro para poder fazer isso, né? E o que ela podia comentar um pouco com a gente é sobre realmente as empresas do Brasil, como que elas se posicionam com isso e como que elas podem fazer uma questão de logística sem trazer um pouco de sem trazer a desigualdade, perdão. Yasmin. Essa procura e demanda, ela vai deixar os governos em prioridade, isso já é fato no mundo inteiro. E também tem uma questão que as vacinas, elas podem acelerar o ritmo da vacinação no Brasil, porque as empresas, elas poderão comprar as vacinas somente dos laboratórios que sejam reconhecidos e certificados internacionalmente. Ou seja, talvez uma vacina não tenha sido aprovada aqui no Brasil, não teria problema em importar, desde que ela tenha sido aprovada no exterior. E também, na lei aprovada, que é a Lei 14.125 de 2021, ela diz que as empresas devem, sim, seguir o Programa Nacional de Imunização com todos os critérios, ou seja, dentro dessa vacinação da iniciativa privada, ela precisa seguir também os critérios de prioridade com os grupos de prioridade e que são funcionários. Não poderá vacinar outras pessoas a não ser os funcionários de tais empresas. Realmente é uma questão difícil de ser discutida, né? E eu vou passar a palavra agora para Vitória Globo. Por favor. Eu acho que eu concordo com a Yasmin que a vacina devia sim ser vendida, porque a lei que autoriza a compra das vacinas pelas empresas ajudaria muito na velocidade em que a população brasileira seria vacinada. A lei diz que a mesma quantidade de vacinas comprada pela empresa deverá ser doada para o SUS. E depois disso, as pessoas vacinadas da empresa terão que ser vacinadas em ordem de prioridade, né? A própria relatora da lei, a Celina Leão, disse que apesar do interesse do setor privado ser apenas econômico, a gente também tem que levar em consideração as vidas que estarão sendo poupadas. E o autor do projeto, Wildo Rocha, também comentou que a proposta não pretende legalizar o fura-fila, pois cada pessoa vacinada são tiradas 2 da vacinação do SUS.
porque eles têm que doar a vacina também, né? Metade do que eles compraram. É a mesma quantidade, na verdade. Então a gente tinha que levar isso em consideração, que ia acelerar muito o processo. Realmente, a gente precisa levar, na verdade, tudo em consideração, né? E você tinha comentado sobre o fura-fila e tudo mais. E a Janaína, ela apontou uma coisa bem interessante sobre golpes, desvios, falsificações, né? Janaína, comenta um pouco mais sobre como isso pode acontecer, né? Como o contrabando pode acontecer dentro das empresas. De várias formas, na minha opinião, né? Quando a vacina tá ali num lugar onde não tem, de certa forma, uma fiscalização, tipo, de certa forma efetiva, fica muito mais fácil, abre portas para, às vezes, não sei, levar um membro da família, ou até mesmo desviar a vacina, levar de um lugar para o outro. Sim, né? E a gente também lembra que isso já ocorreu, né? Com aquele caso das 2 mulheres em torno de 30 anos, se não me engano, que se passaram por idosas para poder conseguir a vacina antes. E foram pegas e levadas para a delegacia. Então é um ponto muito importante para a gente verificar também. E como a Maria Eugênia, né, falou, vai prejudicar a população mais pobre, porque daí diminui o acesso das vacinas com o SUS e porque daí vai precisar dividir com as empresas. E aí, Maria, Eugênia, o que você acha disso? Então, eu concordo exatamente isso que você falou, Carol. E assim, quando a gente fala de vacina, por exemplo, vacina da gripe, vacina da meningite, você tem a opção de se vacinar em clínicas privadas ou pelo SUS. Se você quiser um conforto maior, alguém do laboratório pode vir te vacinar na sua própria casa, mas no momento que a gente está vivendo agora, dessa escassez gigantesca, a privatização da vacina significa que o SUS deixaria de receber essas vacinas. Ou seja, se a gente privatiza essas vacinas, a gente mostra que a gente não vai ter essa opção e que significa que o SUS não vai existir essa vacina. Então, para mim, esse é o ponto principal, além da desigualdade, né? E eu acho que é a primeira vez, lendo muito sobre esse assunto, eu vi e escutei muitas vezes que é a primeira vez na vida que as elites do Brasil estão experienciando uma situação onde todo mundo é igual, que não tem o que fazer, não tem como dar aquele jeitinho. Então eu acho que, obviamente que eu não quero que ninguém morra, eu quero que todo mundo se vacine, assim como todo mundo quer se vacinar, acredito eu, mas eu não acho que isso é uma coisa justa acontecer agora, eu não acho que esse é um debate que deve acontecer agora, dessa privatização. Eu acho que o governo precisa injetar recursos no SUS, que o governo precisa se planejar, porque a gente está nessa situação por falta de planejamento e não foi por falta de dinheiro. Então, essa é a minha opinião. Realmente. E você falou uma palavra muito importante que me lembrou um pouquinho agora da Maria Cacilhas, que é a palavra escassez. Que realmente ela comentou que é incoerente, né, vacinar os funcionários de empresas, porque a gente já não tem vacina sobrando no SUS. Maria, quer comentar um pouquinho? Eu acho que essa competição entre empresas privadas e o SUS, acho que passa um pouco disso, porque quando você decide comprar a vacina de algum laboratório, alguma coisa assim, você não está mais competindo só com o SUS, você está competindo com outros países que compram em grande demanda, em milhares. A gente não está falando em poucas doses, a gente está falando de muitas doses. E a vacina já não é uma realidade para todo mundo. A gente tem inúmeras pessoas sem vacinação no mundo inteiro, isso não é só aqui no Brasil. Então, não existe como a empresa privada querer passar na frente dessas pessoas. O trabalho informal é muito presente aqui no Brasil. Como que uma empresa privada compra vacina para vacinar só os seus trabalhadores? A desigualdade vai aumentar demais. Como acho que a Maria Eugênia já tinha comentado, vai ficar em larga escala a desigualdade social. E não acho que isso seja algo bom, como ela falou, não se
não conversa mais sobre só dinheiro. É sobre a fabricação mesmo de vacinas. Exatamente, Maria. E quanto à aceleração, né, que eu vou voltar um pouco lá quando a quando a Vitória Globo estava falando, a aceleração da vacina, ela é uma questão importante também, porque tem muita gente que considera a questão, né, de privatizar um fura-fila. E Vicky, o que você acha sobre isso? Que se você acelerar a vacina, você acha que as pessoas vão estar furando fila para poder conseguir? Eu acho que não é questão de furar fila, e sim a gente deve pensar que quanto mais gente vacinada, vai acabar sendo melhor para o país, né? Porque quando o empresário comprar, ele não vai só vacinar, ele vai vacinar todos os empregados dele, né? Todas as pessoas que trabalham com ele. Então, acho que a gente devia pensar mais pelo lado da quantidade de pessoas que estão sendo vacinadas e não só quem elas são, sabe? Isso, a vacinação é um rebanho, né? Então, que você comenta. Mas você fala não só quem elas são, então você comenta. Então você significa, por exemplo, não importa se elas são do setor privado ou então se elas são trabalhadores informais, e também não importa a idade, se são de grupos de risco. Mais ou menos isso que você quis dizer? Sim, mais ou menos isso. E até nas empresas, a lei diz que você tem que vacinar de acordo com a prioridade, né? Então ia continuar seguindo um pouco da justiça, assim. Sim, perfeito. Quero agradecer a todo mundo pelas ótimas opiniões, pelo ótimo debate que a gente teve aqui. Essa é a Rede Teia, agora são 8 horas e 49 minutos e acabamos de ter um debate sobre a privatização da vacinação. Muito obrigada e até a próxima.